Edbury, New Hampshire. Uma mulher com suéter macio liga a câmera e grava mais um vídeo para o TikTok. Com calma, um leve sorriso no rosto, ela conta aos seus seguidores como é importante aguentar firme até o fim. Abaixo do vídeo, milhares de comentários. Chamam-na de heroína, santa, anjo da guarda, ao lado do marido, gravemente doente. E eis que, enquanto toda essa audiência admira sua força inabalável nos bastidores, assim que a câmera se apaga, começa uma história completamente diferente. Uma casa silenciosa nos subúrbios, e no ar não há cheiro de pão fresco, mas um medo denso e pegajoso, e a sensação de que não há mais saída. É importante entender um detalhe. No mesmo momento em que os seguidores se maravilham com a força de espírito de Emily, ela própria está parada na penumbra da sala, olhando contas não pagas, e sabe perfeitamente que a polícia já está investigando a contabilidade do seu empregador. E aqueles $600 mil se aproximam dela a cada dia, como paredes invisíveis que se fecham cada vez mais. Ela olha para aqueles que dormem em casa, olha para o marido, cuja doença aos poucos lhe tira as forças, e em sua cabeça germina um pensamento monstruoso. A única saída que, segundo ela, salvaria a família da vergonha e da miséria, fazer com que amanhã nunca mais chegasse para eles. Nessa noite, o silêncio é quebrado apenas pela respiração dos que dormem. A mulher que todos ao redor consideravam o apoio e a defensora da família pega uma pistola. Em sua consciência, isso há muito já não é o que realmente era. Neste mundo virado do avesso em que ela vive, é um último gesto de misericórdia e uma última postagem no blog que ninguém jamais deveria ver. Edbury é um subúrbio rural bem comum nos Estados Unidos, localizado em New Hampshire. Uma cidadezinha tranquila, pacata, pequenina, com cerca de 2.000 pessoas. E foi justamente aqui, em 1991, que nasceu Emily Hobson. Na família, ela era a segunda filha. Antes dela havia uma irmã mais velha. Ambas foram criadas em uma família modesta e tradicional, numa atmosfera calorosa e cheia de amor. Os pais trabalhavam na escola local. Na adolescência, Emily se tornou uma das alunas mais notáveis. Tinha muitos amigos e gostava de passar tempo com eles, mas o mais importante continuavam sendo os estudos. Notas excelentes abriram-lhe caminho para a universidade, no curso de gestão hoteleira. Depois de obter o diploma, Emily começou a trabalhar e a construir carreira. Assim, chegou ao cargo de gerente em uma grande rede de restaurantes. As coisas iam bem, mas em certo momento ela, repentinamente, decidiu largar tudo e assumir o cargo de gerente de um bar. O estabelecimento ficava na ilha de Nantucket, no estado de Massachusetts, o que significava uma mudança de cerca de 300 quilômetros de Edbury. Emily não se assustou nem um pouco. Enviou a candidatura para a vaga e foi aprovada. Assim, em 2015, aos 24 anos, virou tudo de cabeça para baixo. Deixou um emprego promissor e bem remunerado e partiu para um novo lugar. Lá, começou a trabalhar imediatamente. Fez amizades com facilidade e logo conheceu um jovem rapaz com quem iniciou um relacionamento. O namorado, aliás, também trabalhava naquele bar. No caixa, tudo batia, exceto um valor: $11 mil, que simplesmente não estavam lá. O dono do restaurante notou o dinheiro que faltava alguns meses depois dessa vida e logo identificou a culpada. Apenas Emily, como gerente, tinha acesso ao dinheiro e, o que é importante, não era só isso que apontava indiretamente para ela, mas também o comportamento do casal. Assim que o dinheiro desapareceu, Emily e o jovem rapaz sumiram do radar e abandonaram o trabalho. O rastro deles logo foi encontrado na Tailândia, onde descansavam despreocupados e, sem nenhum constrangimento, desperdiçavam dinheiro roubado em uma vida bonita, sem um pingo de remorso. Pelo menos era assim que parecia, por fora. A moça simplesmente não atendia as ligações do ex-chefe, mas nas suas redes sociais surgiam, uma após a outra, fotos de restaurantes e hotéis caros onde se hospedavam, quase como se estivessem zombando.
Quando o dinheiro acabou, os dois voltaram aos Estados Unidos. Voltar para o lugar antigo, para a ilha de Nantucket, já não fazia sentido. E Emily se viu novamente em Edbury, sua cidade natal. E em casa esperava uma notícia desagradável. O ex-empregador havia entrado com um processo contra ela. Exigia duas coisas: tanto indenização quanto o reconhecimento da moça como culpada por fraude. Que o dinheiro havia sido levado por ela, até aquele momento já tinha sido provado. Mas aí entrou a burocracia. Acertar a transferência da suspeita entre os estados se revelou uma questão complicada e o julgamento se arrastava. E depois de alguns meses, o restaurante onde Emily havia trabalhado antes faliu e foi fechado. E justamente por isso o caso contra ela acabou esfriando por si só. Assim, graças a uma coincidência feliz para ela, escapou da punição. O tribunal também poupou o namorado dela, não é? Até aquele momento, o romance dos dois já havia acabado. Ainda depois do retorno à América, o motivo se revelou bem simples. Ele morava longe demais dela. E os dois, sem muitas palavras, decidiram se separar. Uma festa na casa de amigos em comum. Um homem desconhecido do outro lado da sala. E um olhar que ambos depois recordariam como o início de tudo. A solidão da moça ativa durou muito pouco. Passaram-se apenas alguns meses desde seu retorno da Tailândia. E justamente nesse encontro na casa de amigos, ela esbarrou em um homem chamado Ryan. Entre eles havia uma diferença de 14 anos, mas isso não atrapalhou em nada. Imediatamente pegaram a mesma onda, e a simpatia floresceu quase instantaneamente. Ryan Long nasceu em 1977 na cidade de Bedford, no estado de New Hampshire. De Edbury ficava a menos de 1 hora de carro. Lá também passou a infância. Próximo cresceram um irmão e 2 irmãs. A família era grande, calorosa, realmente unida. A família era grande, calorosa, de origem judaica. E aqui está o importante. As pessoas ao redor se lembravam de Ryan como um homem alegre, com um sorriso constante e uma personalidade aberta. Por isso, nunca lhe faltaram amigos. Fazia novas amizades com facilidade e seu círculo mais próximo foi formado ainda nos anos escolares, levando essa amizade por toda a vida. Assim como Emily. Ele também se formou na Universidade de New Hampshire e saiu de lá com um diploma de psicólogo. Havia também um lado criativo em sua vida. Ryan amava música. Chegou até a lançar seu próprio álbum. Algumas vezes subiu ao palco com pequenas apresentações em sua cidade natal e localidades vizinhas. Por volta dos 25 anos, o desejo de novas experiências e a sede de aventura o levaram a Los Angeles. Trabalhou por um tempo lá em uma empresa da Sony, mas a distância da família e dos amigos o incomodava literalmente desde o início, e depois de apenas alguns meses, fez as malas de volta para casa. Em casa, porém, não ficou muito tempo, porque não encontrou trabalho na sua área. Finalmente, Ryan conseguiu um cargo de psicólogo escolar em Durham, uma pequena cidade perto de Bedford. Tanto os alunos quanto os colegas o respeitavam enormemente pelo profissionalismo e pela capacidade de enxergar o lado bom da vida. Encontrava uma linguagem comum com as pessoas sem um mínimo esforço, e a autoridade veio naturalmente. O encontro de Ryan e Emily foi completamente casual, e houve química imediata entre eles. Nem mesmo os 14 anos de diferença foram um obstáculo. Começaram a namorar e depois se casaram. Em 2018, o casal teve seu primogênito, a quem deram o nome de Parker. Depois veio ao mundo a filha, que recebeu o nome do pai, Ryan. E o mais novo, James, nasceu apenas em 2022. Toda a grande família se estabeleceu em uma casa espaçosa perto de Newbury, cercada por florestas e pequenos lagos. Por fora, os Long pareciam a imagem perfeita de uma família feliz. Para sustentar a todos, Ryan assumiu uma carga adicional e começou a dar aulas de psicologia na universidade local. Além disso, participava como voluntária em vários projetos, a maioria relacionada à saúde mental. Emily também conseguiu encontrar um bom emprego. Queria contribuir igualmente com o marido, tanto para o bem-estar da família, quanto para os cuidados com as crianças. Após uma série de entrevistas, assumiu um cargo de gerência em uma rede de restaurantes. Sob sua supervisão ficou a administração de
3 estabelecimentos em New Hampshire. Em seus ombros recaíam tanto as questões de pessoal quanto todo o departamento financeiro. Naquele momento, o passado de Emily já quase não preocupava mais ninguém, exceto aqueles poucos conhecidos que se lembravam daquela história, com o dinheiro desaparecido do bar. Para eles, tudo ainda deixava um gosto ruim na boca. E agora é importante entender uma coisa. O novo cargo de prestígio após aquele incidente, ela conseguiu basicamente graças a uma coincidência feliz. O estabelecimento na ilha já havia falido até então. Então, até mesmo a verificação de antecedentes não revelou nada. O novo empregador simplesmente não conseguiu entrar em contato com seu antigo chefe para perguntar como ela se saiu no cargo anterior. E como o caso contra ela foi encerrado na época e ela não sofreu nenhuma penalidade, seu nome não apareceu em nenhum banco de dados, nenhuma anotação, como se nada tivesse acontecido. E, mais ou menos na mesma época, a saúde de Ryan começou a vacilar. Os problemas apareciam cada vez com mais frequência, quase diariamente. Sofria de dores de cabeça e, durante as crises, até mesmo o próprio pensamento era afetado. Perdia a clareza mental. Em certo momento, os próximos insistiram e o homem finalmente marcou uma consulta médica. Lá passou por uma série de exames, fez análises e o resultado desses exames foi devastador. Ryan foi diagnosticado com um câncer agressivo que atacou o cérebro, mas o mais terrível nem era isso. A doença já havia chegado ao 4º estágio e isso significava que uma operação não fazia sentido. O tumor cresceu a tal ponto que o processo se espalhou para os órgãos mais importantes. Segundo as previsões dos médicos, restavam ao homem cerca de 2 anos. Claro que ele não pretendia desistir, mas nesse estado nem remédios, nem qualquer terapia poderiam simplesmente não funcionar mais. Naquele momento, Ryan tinha 42 anos e seus filhos tinham 2, 4 e 7 anos. E é preciso entender como foi difícil para ele aceitar esse destino. Consciente de que tudo isso era sério, decidiu viver o tempo dado a ele com o máximo proveito. E, acima de tudo, mergulhou ainda mais fundo na vida de seus filhos. Antes também praticava esporte regularmente com o filho mais velho e ia assistir a filha mais nova jogar, mas agora dedicava a eles cada minuto livre. Exatamente da mesma forma, esforçava-se para estar perto da esposa, para passar todo o resto do tempo designado justamente com aqueles que eram mais preciosos para ele. Mais tarde, no caso, ficarão suas próprias anotações. Aquelas que publicava na internet, dia após dia. Vivia com dificuldade a doença do marido. E todos que estavam perto viam isso. Parentes, amigos. Cada um tentava apoiá-la como podia, mas o tempo todo parecia a ela que ninguém realmente a entendia. E em busca de alguém que compartilhasse esses sentimentos, começou a despejar suas vivências na internet. Lá se apresentava como uma mulher que vivia lado a lado com um marido com doença terminal. Tinha várias contas de uma vez, em diferentes plataformas. Escrevia diariamente sobre o que precisava enfrentar, da perspectiva de mãe e esposa amorosa, que sabia que não restava muito tempo ao marido. E enquanto Ryan se esforçava no tempo dado a ele para permanecer um bom pai e marido, o estado de Emily só piorava. Primeiro começou a reclamar do ganho de peso. Muitos ainda a encorajavam, garantiam que ela estava ótima, mas a própria mulher explicava assim: por causa da depressão, começou a comer demais. Os próximos, porém, viam isso de outra forma. Acusavam-na de simplesmente buscar atenção e até de tirar proveito da doença de Ryan. Por causa dessas brigas, Emily gradualmente se afastou dos pais e da irmã. Fechou-se em si mesma e em seus problemas. Mas ela não parou de blogar e o canal ganhou força rapidamente. Sua página já tinha mais de 100 mil inscritos e todos estavam do lado dela. Seus vídeos realmente tocavam fundo, mexiam com o coração. Num dos vídeos, ela contava que a família tinha decidido vender a caminhonete do marido. O dinheiro era necessário para o tratamento. Em outro, descrevia detalhadamente como Ryan decidiu revelar a verdade às crianças. E numa certa noite, o casal contou aos filhos que o pai estava com uma doença incurável.
Os adultos sabiam que os mais pequenos não iam entender, mas ainda assim queriam prepará-los de alguma forma para o que estava por vir. Ryan não ia desistir. Passou por vários tipos de tratamento: radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, e tomava diariamente uma lista inteira de medicamentos. E como todos esses procedimentos e remédios se tornaram parte do dia a dia dele, começaram a mudar visivelmente o seu comportamento. Estava quase sempre exausto, ia dormir. E quando não dormia, andava frequentemente tenso, nervoso. No fundo, eram todos efeitos secundários do que estava a tomar. Emily tentava suavizar os momentos mais difíceis, mas a pressão sobre ela só aumentava. As discussões tornaram-se rotina. A mulher tentava até o último momento manter os nervos sob controle para tornar os anos que restavam mais agradáveis. E Ryan estava cada vez pior. Enfraquecia a olhos vistos e, em breve, parou completamente de fazer as tarefas domésticas que exigiam força física. Toda a gestão da casa caiu sobre os ombros da mulher e, além disso, tornou-se a figura principal na educação dos 3 filhos. Cuidar do marido era cada vez mais difícil e o trabalho ocupava cada minuto livre. A família Long manteve a esperança até o final de julho de 2025. Nessa data, Ryan tinha marcado outra consulta médica. Os médicos queriam perceber se o organismo estava a responder ao tratamento e garantir, pelo menos, que a doença não estava a progredir. Mesmo no pior cenário, os familiares contavam com algo simples: mudar a terapia e continuar. Mas o que ouviram foi pior do que qualquer receio. Nos meses anteriores, o tumor só tinha aumentado. Nada do que tentaram para travar a doença tinha dado resultado. Para os familiares foi mais um golpe, e como se viria a descobrir, nem foi o último. E enquanto Ryan, dia após dia, se agarrava desesperadamente à vida e lutava contra a doença, Emily, entretanto, enfrentava as consequências das suas próprias decisões. É assim que costuma ser. Se nunca ninguém te travou, não te tornas melhor por isso. Bastou conseguir um cargo de gestão numa nova empresa e ter acesso às finanças de toda a rede de restaurantes para a tentação ser mais forte do que ela. Milhões passavam pelas suas mãos e voltou aos velhos esquemas. No verão de 2025, começou uma auditoria na empresa e durante a mesma, o chefe de Emily reparou em operações estranhas. Quando levantaram os documentos, tudo se confirmou. A nova gerente estava a emitir pagamentos para si própria. A mulher não conseguiu explicar claramente e simplesmente negou. Depois, descobriu-se que desviava regularmente vários milhares de dólares por mês. E tudo ia direitinho para ela. A família e os conhecidos conheciam bem essa paixão de Emily pelas compras e como perdia facilmente o controle a comprar coisas de que ninguém precisava. Fazia-o simplesmente pelo prazer. E quando os médicos deram o veredicto a Ryan, essa tendência doentia transformou-se numa forma de abafar a angústia. Durante todo esse tempo na empresa, a mulher desviou um total de $600 mil. E agora todos sabiam das suas manobras. O dono da rede de restaurantes deixou claro a Emily: se o dinheiro não fosse devolvido e não chegassem a um acordo, o caso passaria para outra fase, a criminal. Jogava contra ela um pequeno detalhe. Nem sequer pensou em esconder os cheques emitidos. Descobrir quem estava por trás do desaparecimento do dinheiro não foi complicado. E eis o que é interessante. O chefe da empresa, no início, nem queria fazer queixa à polícia. Decidiu falar com Emily pessoalmente, de forma humana, mas não obteve uma resposta clara sobre onde tinha ido parar o dinheiro. A mulher manteve-se firme na sua versão. Não tinha nada a ver com esses cheques. Não havia nada a devolver. Soava, para dizer o mínimo, estranho. Exatamente 2 pessoas tinham acesso às finanças da rede: ela e o próprio dono. No fundo, bastaria uma queixa para tudo ficar resolvido para Emily. Durante vários dias seguidos, tentou safar-se e convencer o chefe de que não tinha tocado no dinheiro. Enviava-lhe extratos bancários que supostamente
explicavam tudo, mas ao serem verificados, descobriu-se que os documentos tinham sido montados no Photoshop. Não conseguiu enganar o dono da rede. E por isso, a 11 de agosto de 2025, ele já planeava ir à polícia. Ao mesmo tempo, dava à funcionária uma última oportunidade de evitar o tribunal, mas provavelmente também o que vem a seguir. O chefe voltou a entrar em contato. Propôs um encontro à tarde, num pequeno café longe de olhares desnecessários. Ainda contava recuperar o dinheiro sem processo criminal e não desconfiava que não havia nada a devolver. Esses fundos tinham desaparecido há muito e Emily não tinha de onde tirar mais. Ela não apareceu ao encontro. Depois disso, o chefe foi à polícia e apresentou queixa. No mesmo dia, começaram as investigações. Passaram 5 dias e durante todo esse tempo, Emily não admitiu a culpa. O processo foi aberto e chegou a notificação correspondente. Fugir à responsabilidade já não era possível. Entretanto, Emily não abandonou as suas páginas nas redes sociais. Publicava vídeos tristes, queixava-se de que tinha enfrentado injustiças no trabalho e que estava tudo a piorar. Falava constantemente do seu estado deprimido, mas garantia que ia conseguir e voltar ao normal. Numa das publicações, resumiu que ia procurar um psicoterapeuta. Ela, disse, precisava mesmo da ajuda de um especialista. Esta publicação apareceu no sábado, 16 de agosto, e depois um longo silêncio. Na noite de segunda-feira, 18 de agosto de 2025, familiares preocupados da família Long compareceram à delegacia de Mathbury. Os pais de Ryan contaram que há vários dias não conseguiam contato nem com o filho, nem com Emily, nem com os netos. Durante todo o fim de semana, nenhum deles atendeu. Os parentes pediram aos policiais que verificassem se estava tudo bem, e os familiares de Ryan estavam particularmente preocupados com ele. Sua saúde vinha piorando visivelmente há meses. A viatura parou em frente à casa dos Long por volta das 8 da noite. O quintal estava silencioso, as janelas escuras, mas o carro da família ainda estava estacionado na entrada. Os policiais primeiro deram uma volta ao redor da propriedade e depois bateram à porta. Esperavam que os moradores respondessem. Ninguém atendeu. Dentro havia um silêncio absoluto. A casa parecia morta. E, no entanto, sabiam que ali deveria estar um homem gravemente doente que poderia precisar de ajuda a qualquer momento. Não hesitaram e arrombaram a entrada. Quando a porta cedeu e os feixes das lanternas penetraram no interior, diante deles se revelou algo para o qual ninguém pode estar preparado. No primeiro cômodo encontraram Ryan, de 48 anos. Ele havia sido baleado. Pela posição ficou claro, tudo aconteceu de repente. Muito provavelmente ele adormeceu no sofá e não teve tempo de entender nada. Ao lado, Emily, de 34 anos, com um tiro na cabeça. Nem ali, nem em nenhum outro lugar não foram encontrados sinais de luta. Nos quartos adjacentes foram descobertos mais 2. Parker, de 8 anos, e sua irmã de 6. Cada um deles havia sido baleado. E a julgar pelas posições em que foram encontrados, apenas esses 2 tentaram se salvar. Atiraram neles enquanto fugiam. Enquanto a patrulha revistava a casa, um dos policiais de repente ouviu um choro baixo. Havia alguém vivo na casa. Milagrosamente, sobreviveu ao massacre. Estava escondido em seu quarto. Foi imediatamente levado ao pronto-socorro para exame. Estava em profundo choque, retraído. Não reagia quando os adultos tentavam falar com ele, mas felizmente não sofreu ferimentos físicos. Como estabeleceu posteriormente a perícia, a família Long foi assassinada no sábado, provavelmente à noite, o que significa que o pequeno James ficou ao lado dos irmãos mais velhos por mais de um dia até finalmente ser encontrado. Todo esse tempo ficou com fome e simplesmente esperou que a mãe finalmente acordasse. Neste momento, a investigação praticamente não tinha mais dúvidas sobre o que exatamente aconteceu naquela casa. Examinando o local onde 4 vidas se apagaram, os peritos reconstituíam passo a passo o cenário e tentavam entender de quem foi a mão que destruiu toda a família. Ao lado de Emily havia uma pistola. Os peritos balísticos estabeleceram que foi justamente com ela que
todos os tiros fatais foram disparados. A perícia revelou que cada uma das crianças mais velhas morreu de uma bala na cabeça. Ryan, o chefe da família, recebeu vários ferimentos e um deles na cabeça se revelou fatal. Em Emily também atiraram na cabeça, mas apenas uma vez, e o próprio ferimento parecia diferente. A análise de resíduos de pólvora nas mãos das vítimas e o exame da arma encontrada na casa confirmaram isso. Os projéteis foram disparados com a pistola registrada em nome de Emily, e as impressões digitais no cabo pertenciam apenas a ela. Assim nasceu a versão de que a mulher tirou a vida dos entes queridos e depois cometeu suicídio. A revista da casa só reforçou essa hipótese. Não havia sinais de arrombamento. Os objetos de valor permaneceram no local. Nada foi levado. Tudo indicava que a pessoa que puxou o gatilho não saiu e estava dentro da casa. De acordo com a cronologia reconstituída, o marido foi o primeiro a morrer e depois chegou a vez do resto. As crianças mais velhas conseguiram ouvir o barulho e entender o que estava acontecendo, mas apavoradas não conseguiram fugir. Aparentemente, apenas o mais novo conseguiu se esconder, e foi isso que salvou sua vida. Ou a mãe o poupou intencionalmente. E restava a principal pergunta: por que Emily tratou sua família de forma tão impiedosa? Que a levou a isso? Conversas com parentes das vítimas e suas postagens nas redes sociais ajudaram a entender que nos últimos meses a mulher lutava contra uma depressão grave. Nenhum dos próximos suspeitava o quanto ela se sentia mal. Afinal, todas as forças eram dedicadas a Ryan, gravemente doente, que poderia partir a qualquer momento. Com que resultado? Ninguém sequer pensou. Todos ficaram chocados que Emily decidiu não apenas partir sozinha, mas levar consigo toda a família, mesmo diante de um estado tão deprimido. Geralmente, por trás de tragédias semelhantes, não está uma única causa, mas toda uma combinação. Os investigadores continuaram a desemaranhá-la. Rapidamente veio à tona que, contra a mulher, havia sido movida uma ação. Ela era acusada de desviar $600 mil do trabalho. A denúncia foi apresentada por seu chefe em 11 de agosto. A polícia tratou o caso intensamente e apenas uma semana depois aconteceu algo irreversível. Ryan também foi investigado, mas não foi possível vinculá-lo ao roubo. Pelo contrário, até o último momento tentou resolver o assunto amigavelmente, sem chegar aos tribunais. Com Emily foi mais difícil. Para entender para onde exatamente o dinheiro foi, seria necessário tempo. Outro ponto também não se explicava. Por que a mãe poupou o menor e os mais velhos não? Talvez o pequeno simplesmente se escondeu e ela não quis perder forças procurando-o. Aliás, os parentes achavam que poupar era uma palavra relativa. Mais de um dia ao lado dos entes queridos, trancado na casa, sem comida adequada e cuidados. James, de 3 anos, sofreu o trauma mais terrível. Precisava de ajuda de especialistas e depois foi levado pelos avós maternos. Em certo momento, seu estado era tão grave que a família anunciou uma campanha de arrecadação de fundos para ajuda. Os primeiros a reagir foram os seguidores de Emily, e até então já haviam se reunido mais de 170 mil. Foi apenas James que sofreu. Psicólogos trabalharam, por exemplo, com alunos da escola onde Ryan ensinava sobre o ocorrido. Os moradores locais foram informados em uma coletiva de imprensa. Nisso, o chefe da divisão policial da cidade fez questão de ressaltar que não valia a pena tirar conclusões precipitadas. Particularmente, as causas que levaram a família a esse desfecho continuavam desconhecidas. A investigação seguia e ainda havia muito mais a ser reunido. A principal esperança estava depositada nos rastros nas redes sociais e nos registros pessoais de Emily. Durante algum tempo, pensou-se que o dinheiro roubado do trabalho tinha ido para o tratamento de Ryan, mas não foi possível provar isso. O chefe de Emily afirmava que o dinheiro começou a desaparecer da empresa ainda em 2023, muito antes de seu marido ter sido diagnosticado com câncer. Da denúncia que os pais de Emily fizeram um dia na polícia, uma coisa ficou clara: eles estavam sendo assediados pela internet. E isso já não era uma
simples discussão, mas uma verdadeira perseguição. Até esse momento, as redes sociais estavam tão agitadas que os fatos confiáveis se perdiam em especulações. Os próprios seguidores de Emily faziam um especial barulho. Alguns a defendiam firmemente, outros a culpavam pelo que tinha acontecido com toda a família. E foi depois dessa denúncia que a onda de atividade suspeita começou a diminuir. Gradualmente, muitos concordaram em uma coisa. O que ela fez foi motivado por mais de uma razão. Toda a depressão profunda, a preocupação com o marido, justamente essa pressão relacionada ao desaparecimento do dinheiro no trabalho. Cada tentativa de se apoiar em alguém era recebida com hostilidade. A família rejeitava isso. Segundo eles, mantiveram contato até o fim e preservaram relações calorosas para estar ao lado dela num período difícil. Novas versões dos acontecimentos chegavam às telas. Psiquiatras não saíam do ar, analisavam o caso, citando histórias semelhantes e buscando padrões comuns nelas. Quando uma pessoa adulta vê literalmente tudo desmoronar e chega a pensar em tirar a própria vida, sua percepção da realidade sofre uma distorção extrema. Às vezes, essa pessoa não parte sozinha, mas leva consigo os mais próximos. Aqueles que, na opinião dela, sem ela, estariam condenados ao sofrimento. Na consciência distorcida dela, isso parecia quase um cuidado, mas na realidade, Emily apagou da face da terra a família inteira. Feriu todos que amavam Ryan e ela mesma e deixou o mais novo, James, de 3 anos, com uma dor para toda a vida. E tudo isso não combinava em nada com a imagem daquela Emily, aberta, amigável, cheia de luz, que os próximos conheciam. O que exatamente a levou a pegar a arma mostrou-se quase impossível de determinar. Ela não deixou uma única linha, nenhuma postagem em seus perfis, embora antes escrevesse regularmente. Até a sua última gravação, após análise, não revelou nada de preocupante. Dava a impressão de que a decisão de acabar com o marido e os filhos veio de repente. A arma ela tinha há muito tempo. Foi comprada alguns anos antes da tragédia para fins de autodefesa. O trabalho sobre os motivos ainda continua. Os detetives não têm pressa em compartilhar detalhes e continuam pedindo para não tirar conclusões precipitadas. Segundo dados disponíveis, o superior de Emily recusou-se a levar até o fim a auditoria sobre o desvio de dinheiro. Para onde foi esse dinheiro ainda não se sabe. Acostumamo-nos a pensar que o monstro espreita em becos escuros. Às vezes, o monstro é aquele que à noite arruma seu cobertor. Por trás de centenas de vídeos sobre apoio e milhares de palavras de carinho, escondia-se uma mulher tão profundamente envolvida em suas próprias mentiras, dívidas e imagens criadas que o silêncio pareceu-lhe a única saída do barulho que ela mesma provocou. O marido, o filho e a filha não morreram pelas mãos de um estranho. Partiram por culpa da pessoa que era um mundo inteiro para eles. E o único que sobreviveu àquela noite, James, de 3 anos, vai crescer sem lembrar do rosto nem do pai, nem da mãe. Na internet ainda está no ar o vídeo em que sua mãe sorri para a câmera e fala sobre amor infinito. Olhar agora para essas imagens, conhecendo o verdadeiro preço de cada sorriso e de cada dólar roubado, é realmente assustador. Porque se até o cuidado aparentemente mais sincero pode se revelar apenas decoração para um pesadelo futuro, então como ter certeza daqueles que estão ao nosso lado agora?